Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Gostariam de aprender esse bolo mousse de chocolate? Muito gostoso, macio, saboroso. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem seu like e acompanhem as nossas receitas que são sempre descomplicadas. Bora lá para a receita então. Então começaremos pela massa. Aqui nós temos 3 claras, nós bateremos até o ponto de neve. As claras já estão firmes. Eu retirarei aqui da bacia da batedeira, deixarei reservado para nós adicionarmos no final. Então eu colocarei aqui numa outra vasilha, para nós voltarmos ao andamento da massa. Utilizarei a mesma batedeira, pessoal. Pode ver que tem até clara aqui. Agora daremos o andamento. Pessoal, como medida, eu usarei esse copo, que é o tipo americano, que o pessoal fala que bebe pinga no bar. É essa medida que eu vou usar, tá bom? É copo americano. Então, nós colocaremos uma xícara de copo americano de açúcar refinado e peneirado. Aqui nós temos 3 gemas. Rasparei aqui que elas estouraram, vou raspar aqui. Agora nós temos aqui meia colher de chá de baunilha. E agora bateremos até ficar bem aerado, bem clarinha essa mistura. Sempre aparece gruda um pouco de gemas aqui na lateral, e as gemas precisam ser bem batidas, porque senão o bolo fica com gosto de ovo mesmo. Sabe aquele bolo com gosto de ovo? Então, por isso que as gemas precisam ser bem batidas com o açúcar e a baunilha. Voltaremos agora a bater. Gemas bem batidas. Olha só como elas clarearam bem. Agora nós continuaremos colocando os ingredientes. Ah, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse copo tipo americano, a medida que eu faço é até em cima, tá? Eu ultrapasso essa linha aqui. Eu não deixo transbordar, mas é até em cima a medida, tá bom? Então, agora nós acrescentaremos 1,5 copo tipo americano de farinha de trigo. Colocarei aqui na batedeira. Colocarei 1/3 de copo tipo americano de óleo. Meio copo tipo americano de chocolate em pó 50 ou 55% de cacau. Uma colher de chá de fermento para bolo. Agora eu darei uma leve misturadinha. E agora meio copo tipo americano de água. Ela pode ser temperatura ambiente, ou se vocês quiserem dar uma mornadinha, vocês podem estar fazendo isso. Darei uma leve mexida. Ó, raspando bem. E aí eu darei uma rápida batida na batedeira antes de incorporarmos as claras.
rapidinho, como eu falei para vocês. Agora eu retirarei esse batedor. Agora nós incorporaremos as 3 claras em neve. E mexeremos delicadamente para não perder a leveza dessas claras. Até a massa ficar bem uniforme. Ó, a massa já está bem homogênea, já incorporei bem as claras. Agora vocês pegarão essa vasilha aqui, essa assadeira, ela tem aproximadamente 17 centímetros de diâmetro. Então, eu só untei com margarina, eu não costumo polvilhar com farinha, mas vocês podem estar polvilhando também. Eu não costumo untar a lateral da assadeira para não desgrudar o bolo conforme ela for assando e deformá-lo, tá bom? Agora nós levaremos a um forno 170 graus. Não pode ser assado num forno uma temperatura muito alta, porque senão o bolo ficará cru no centro, principalmente também a massa de chocolate, ela demora um pouco mais para assar. E a borda ficará queimada e o centro ficará cru. Tá bom, pessoal? Então 170 graus até ficar dourado e firme no centro. Vocês verão que ficará bem firme no centro. Eu mostrarei o resultado para vocês. A massa do bolo já está no ponto. Pessoal, a massa de chocolate ela demora um pouco mais para estar assando. Vocês estão vendo que ela até rachou um pouquinho aqui no centro, mas ó, eu tô apertando e ela está firme. Estão percebendo? Então, numa ocasião dessa, se o forno estivesse assando, tivesse uma temperatura muito alta, abriria essa fenda aqui e ficaria cru. Ficaria encruado o bolo, aqui ficaria mais torrado e aqui permaneceria cru. Então, pessoal, observem bem, vê se vai estar assado o centro, tá? Que primeiro começa a assar as laterais, depois assa o centro. Então, temperatura 170 graus. Aí, na dúvida, vocês pegam um palitinho, se o palitinho sair limpinho, porque já está assado. Começaremos pegando 6 gramas de gelatina sem sabor incolor. Nós acrescentaremos 1/4 de copo tipo americano de água. Água a temperatura ambiente. Iremos mexer. Daqui a pouco, pessoal, ela virará uma pasta consistente. Aí nós iremos derreter em banho-maria. Vamos deixar reservado por enquanto. Agora, numa panela, como nós não iremos modelar o chocolate nem nada, nós iremos fazer um recheio, não tem a necessidade de dar choque térmico no chocolate. Então, nós colocaremos aqui nessa panela 80 gramas de chocolate ao leite, tá? Pode ser, se a barrinha for de 90, vocês podem estar colocando de 90, se a barrinha for de 80. Procurem pegar um chocolate nobre, tá, pessoal? Mas também com o fracionado ele dá certo também. Não vai ficar tão gostoso, mas ele vai dar certo também. E agora nós acrescentaremos 140 gramas de chocolate meio amargo. Colocaremos junto com 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha, tá? Colocaremos aqui. Agora, num fogo muito baixinho, não pode estar fervendo, pessoal, porque depois nós iremos mexer com um chantilly também. Então, aí teremos que esperar esfriar.
Então, assim, num fogo muito baixinho, se vocês quiserem colocar até em banho-maria, vocês podem estar colocando também. Eu colocaria num fogo bem baixinho até dissolver todo esse chocolate. Eu já mostro pra vocês. Chocolate já derretido. Então, aqui tem o chocolate ao leite, chocolate meio amargo e o creme de leite. Tá? Se vocês quiserem derreter também, colocar tudo no micro-ondas, vocês podem estar fazendo, ou então em banho-maria. Ou, como eu fiz, colocar num fogo bem baixinho, só o suficiente para derreter o chocolate. Não é para ferver, tá bom? Porque nós, eu volto a dizer, nós mexeremos com o chantilly e irá derreter o chantilly. Não é esse o nosso propósito. Então, se de repente ele esquentou um pouquinho a mais, vocês vão esperar ele ficar em temperatura ambiente, tá? Agora, como vocês podem ver, ó, a gelatina já endureceu, já virou uma pastinha. Nós derreteremos em banho-maria. Agora tem que ser em banho-maria a gelatina. Então eu colocarei um pouco de água para estar esquentando. Não pode ferver essa gelatina, senão ela perderá o poder de gelatinização, tá bom? Ela não ficará... não deixará mais o mousse na textura da consistência que nós precisamos. Então nós levaremos em banho-maria. Quem gosta de micro-ondas também dá para derreter no micro-ondas, mas não pode perder o ponto, não pode ferver. Gelatina derretida, nós acrescentaremos aqui no chocolate. Cuidado, pessoal, para não dar choque térmico na gelatina, colocar a gelatina numa coisa gelada, por exemplo, porque ela acaba petrificando, ela fica uns pedaços sem dissolver. Ela acaba dando ponto na hora. Só que ela não dá o ponto de uma maneira uniforme, então ficam pedaços de gelatina na preparação que vocês estiverem fazendo. Então, se vocês forem fazer alguma coisa, o leite condensado não pode estar gelado, o creme de leite não pode estar gelado, para não dar esse choque térmico na gelatina. Agora, ó, tudo está mais ou menos na mesma temperatura, panela, ó, panela fria, ingredientes já praticamente frios, porque a gelatina não ferveu. Agora nós iremos bater o chantilly. Aqui nós temos 150 ml de bate chantilly, aquele chantilly de caixinha. Nós bateremos até ficar um ponto leve, não é para ficar muito firme. Velocidade baixa. O bate chantilly começou a querer armar, começou a querer ficar num ponto mais consistente. Nós colocaremos aquela nossa mistura dos chocolates com a gelatina. Nós colocaremos aqui. Apesar do chantilly estar gelado, nós temos mais chocolate do que chantilly, que está misturado com a gelatina. Então, não tem o perigo de solidificar. Agora, aqui na hora, ficar pedaços sem dissolver da gelatina, tá? Ela irá ficar homogênea. Agora, vamos bater. Como vocês podem perceber, o chantilly terminou de dar o ponto junto com os outros ingredientes, com o chocolate, com a gelatina. Só que assim, como tem o creme de leite também, ele irá ficar no ponto para o recheio depois de gelado, tá? Nós levaremos então agora essa mousse de chocolate para gelar até ficar num ponto para rechear o bolo. Como vocês estão vendo, eu retirei a mousse de chocolate ali da bacia da batedeira, agora levarei à geladeira.
fazermos a calda é muito simples. É um copo tipo americano de açúcar, 3 copos tipo americano de água. É sempre 3 para 1, pessoal. É uma calda neutra. Levarei ao fogo até levantar fervura. Levantou fervura, eu deixo uns 2 minutinhos até dissolver o açúcar e aí é só esfriar para regarmos o bolo. Na mesma assadeira que nós fizemos essa massa, ó, cortei ela ao meio. Nós forraremos a assadeira então com plástico, a mesma assadeira. E eu colocarei metade da massa, ó. Eu virei ela ao contrário para penetrar melhor a calda. Colocarei aqui. Olha só. A calda eu coloquei aqui nesse recipiente. Se vocês quiserem colocar com uma colherzinha, vocês podem estar colocando. Então eu regarei, tomando cuidado com o excesso de calda. Regarei e começarei a colocar o recheio. Acabei de tirar o recheio aqui da geladeira. Ó, ele está consistente por causa da gelatina. Lembram que ontem estava bem líquido? Olha só. Está num ponto excelente. Agora vocês dão uma mexidinha. Está num ponto excelente para nós rechearmos. Olha só como está cremoso. Vamos começar a rechear então. Vou dar uma mexidinha para deixá-lo um pouco mais airado. E já começaremos a rechear. Olha só, coloquei uma camada generosa de recheio e agora cobriremos com a outra metade da massa. Lembrando que eu sempre viro o corte da massa para cima, pessoal, porque a calda penetrará melhor. A calda penetrará melhor com essa parte virada para cima, apertando bem. Agora nós iremos regar, sem excesso de calda, para não começar a extravasar depois do bolo montado. Bolo já regado, nós então cobriremos com plástico. Eu apertei bem na hora de regar, para nivelar o recheio também. E agora vamos deixá-lo na geladeira por 1 hora, 2 horas, e aí já poderemos decorá-lo. Agora passaremos uma camadinha fina, cobrindo todo o bolo, para segurar os farelos. Passei então uma camadinha fina. Do próprio recheio também é cobertura. Agora nós passaremos uma camada um pouco mais grossa e finalizaremos a decoração. Depois de passar a camada de mousse de chocolate, nós iremos fazer alguns detalhes. Com o pincel. É só ir passando para fazer uma marcação e ir rodando aqui a bandeja do bolo. Aí agora faremos na parte de cima. Coloquei um pouquinho de granulado na lateral, bem aqui embaixo. Bom, é só vocês colocarem agora um pouquinho de granulado. Se vocês quiserem deixar a superfície lisa, sem nada, com granulado na lateral, ou quiserem colocar raspinhas de chocolate, tá bom? Eu espero que tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deem seu like, que nós sempre traremos receitas descomplicadas para vocês. Muito obrigada e até a próxima!